Estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa quinta-feira, dia 22 de setembro, um dia com seleções. Majoritariamente iniciamos agora sim a data FIFA com mais seleções, né? Tivemos o jogo da Escócia, que vai acontecer ainda nessa quarta-feira. Estou gravando esse planejamento já para quinta, mas nessa quinta-feira a gente tem um dia mais lotado. É comum em datas FIFAs que as pessoas, né, reclamem, não gostem tanto, algumas não trabalham, outras trabalham. Algumas perdem dinheiro, outras ganham, né? Mas eu acho que o consenso aqui, independente se você trabalha ao vivo, trabalha pré-jogo, trabalha de forma recreativa, você precisa entender uma cadeia de informações quando a gente fala sobre seleções. A primeira é entender o comportamento e a expectativa e a importância dada por aquela seleção para determinada competição. Né? Essa competição da Nations, por exemplo, ela envolve sim, ela interfere no ranking das seleções, mas ela não é tão importante como uma Euro, né? Ela não é tão importante como uma Copa do Mundo, ela não é tão importante como umas eliminatórias da Copa, então a gente tem que saber dosar a expectativa. Né? Tem algumas seleções, por exemplo, que já não têm interesse, porque não vão se classificar. A Nations funciona como uma espécie de liga dividida em vários grupos, então tem determinadas... por exemplo, a Liga A, todo mundo que fica em primeiro se classifica para os playoffs para disputar o título. A Liga B, os primeiros colocados sobem para a Liga A e assim sucessivamente até chegar lá embaixo, né? Então tem seleção que não está nem próximo de ser rebaixado, também não tem como alcançar a primeira colocação e já não tem muito interesse. Então a gente tem que saber lidar. E por último, a questão de informação de desfalque, né? De lesão, de jogador que não foi convocado. Então tudo isso vai interferir na sua leitura, tudo isso vai interferir na sua precificação e, obviamente, se você for fazer até algo recreativo, vai interferir na sua percepção de favoritismo ou não de cada equipe, tá? Então vamos fazer essa filtragem. Eu já marquei aqui os jogos que eu quero observar, não quero fazer todos os jogos do dia, ainda vou marcar algumas outras coisas aqui com vocês, mas vai ser um dia para focar no que realmente importa, tá bom? Então, de antemão, se você não é inscrito no canal, fica aqui um convite para você se inscrever, deixar o like no vídeo que ajuda bastante e, obviamente, compartilhar com seus amigos de trade para que essa informação também chegue até eles, tá bom? Vamos começar pela Nations. Eu não sei se eu vou conseguir trabalhar esse jogo da Série B aqui do Vila Nova com o CRB e também não pretendo trabalhar o jogo do Shamrock fora de casa aqui na Irlanda, tá? Não costumo trabalhar o Shamrock fora, somente em casa. Mas vamos começar aqui com a Nations. Eu vou ignorar os dois primeiros jogos do dia, o Cazaquistão com a Bielorrússia e a Letônia com a Moldávia, porque são grupos com menos informação, tá? A gente teria, se você for trabalhar esses jogos, né, a minha dica para você, a gente tem duas equipes favoritas aqui, não. Uma equipe favorita que é a Letônia contra o Cazaquistão, deixa eu ver se é isso mesmo. Esse grupo da Letônia... Cadê? Esse grupo da Letônia, a gente tem a Moldávia, Andorra e Liechtenstein. Tá? Então, são seleções que eu não tenho, assim, uma informação... É lógico, no PDF de apoio a gente vai ter algumas informações, mas eu não tenho informação mais aprofundada de jogadores, eu não conheço o estilo de jogo da equipe, então fica um pouco mais complicado. O outro grupo que a gente tem aqui é o Cazaquistão com a Bielorrússia. Eu cheguei a trabalhar alguns jogos da Bielorrússia, mas faz muito tempo. Nesse grupo de Cazaquistão, Azerbaijão, Bielorrússia e Eslováquia, a Eslováquia eu tentei acompanhar um pouco mais da seleção, mas mesmo assim é um grupo distante para mim. Tá? Então, geralmente, quando eu trabalhava o Cazaquistão, é quando ele estava num grupo com uma seleção um pouco maior. Então, visando talvez deixar essa parte ali do almoço, pós-almoço, um pouco mais de lado para mim, eu vou evitar fazer. Se você for fazer, a minha dica é, principalmente nesse jogo aqui do Cazaquistão com a Bielorrússia, que a gente não tem um claro favorito, você pode trabalhar mercado sem problema nenhum. Né? Acho que criar viés aqui seria besteira. Né? O Cazaquistão realmente é líder do grupo. Olha que interessante. O Cazaquistão é líder do grupo com 10 pontos. Ele não pode ser alcançado pela Bielorrússia, né? Porque a Bielorrússia tem 2 pontos, e ele não pode ser alcançado... talvez ele consiga ser alcançado pelo Azerbaijão, que faltam 2 jogos e tem 4 pontos. Então, assim, um empate para o Cazaquistão, ele já praticamente elimina o Azerbaijão de confronto direto e fica disputando diretamente com a Eslováquia, que tem 6. Mas se a Eslováquia não vencer, já era. Então, basicamente, é um time que luta para, como eu falei para vocês, subir para a Liga B, essa é uma Liga C, e a Bielorrússia
mais ou menos assim, a briga é para não ser rebaixado. Esse é um confronto que ainda a gente consegue ver uma polaridade que ainda tem alguma briga. Mas mesmo assim, o conhecimento ele é mais distante, por isso que eu vou deixar de fora, tá? No grupo da Letônia, a gente tem uma situação mais ou menos parecida. Já estamos no quarto jogo, esse aqui é o quinto, ou seja, faltam esse mais um, né? A Letônia venceu todos os jogos que disputou, 4 jogos, 4 vitórias, marcou 10 gols, sofreu apenas 2. E a grande concorrente é a Moldávia, que tem aqui 7 pontos, que pode chegar 7 com 3, 10 pode chegar a 13. Ou seja, teria que vencer a Letônia. Isso significa o quê? Que se a Letônia empatar esse jogo, ela já está classificada em primeiro lugar para subir para a Liga C. Esse é um grupo de Liga D. A gente acabou de falar aqui do Cazaquistão, esse aqui já é um jogo de Liga D, tá? Então o interesse da Letônia é o quê? É vencer esse jogo? Olha, vamos ser sinceros, subir de divisão é importante, mas um empate basta, então saiba dosar isso no seu conhecimento. Eu prefiro deixar de fora, tá? Vamos falar então dos jogos maiores, aqui a gente está falando já de Liga A, que é a Croácia contra a Dinamarca. As duas equipes, elas disputam o primeiro lugar. A Dinamarca tem 9 pontos, a Croácia tem 7. A Dinamarca é a primeira, a Croácia é a segunda com 7. A curiosidade nesse grupo está para o lado da França. A França e a Áustria completam esse grupo e a França não consegue mais alcançar o time da Dinamarca. Ou seja, a única briga da França, a gente já vai falar sobre isso, é para não ser rebaixada para a Liga B. Isso seria, obviamente, vexatório para o time da França, que é, óbvio, uma seleção favorita, por exemplo, para levar a Copa do Mundo, só para vocês terem noção, né? Então a França tem 4 jogos e nenhuma vitória. São 2 derrotas e 2 empates. Então esse grupo, basicamente esse jogo é um confronto direto. Se a Dinamarca vencer a Croácia, a Dinamarca não vai ser mais alcançada. A Dinamarca já consegue passar para os playoffs, porque nesse caso é Liga A. Então a Liga A, ela dá ao primeiro colocado a vaga nos playoffs. Aí a gente tem ali um mata-mata para depois definir o campeão. Então a Dinamarca vencendo esse jogo já faz com que a Croácia não consiga mais se classificar. Se der empate, a gente vai ter mais um jogo depois. Se eu não estou enganado, depois desse jogo, a Dinamarca joga contra a França em casa. E a França é totalmente desinteressada, né? Talvez se vencer a Áustria hoje, já nem teria problema de rebaixamento, né? E a Croácia pegaria depois a Áustria fora de casa. Mas vamos falar desse jogo aqui. A Croácia não começou bem. Se a gente pegar os últimos jogos aqui da Croácia na competição, a Croácia não tinha começado bem. A gente pode olhar, a primeira partida na Croácia nessa competição aqui foi contra a França. Não, mentira, foi contra a Áustria. 3-0 dentro de casa. Jogou muito mal, eu lembro desse jogo. Depois empatou com a França em casa. Também não foi um resultado e não foi um jogo muito bom da Croácia. E depois emendou 2 vitórias, uma contra a própria Dinamarca e uma contra a França. Então parece que a Croácia teve um crescimento ao longo da competição. Quando a gente fala da Dinamarca, a Dinamarca começou muito bem, vencendo a França no estádio da França, né? Foi aquele gol, se não me engano, do Cornelius no finalzinho. Depois venceu novamente fora de casa o time da Áustria. Deixa eu pegar aqui os resultados para vocês. Ó, venceu novamente o time da Áustria por 2-1. Aí depois em casa perdeu para a Dinamarca por 1-0. Desculpa, perdeu para a Croácia por 1-0. E depois enfrentou a Áustria também em casa e venceu. Ou seja, não dá para dizer que a Dinamarca teve uma oscilação. A derrota para a Croácia foi uma derrota comum, né? E depois continuou a vitória. Então realmente é uma Dinamarca muito forte. Já mostrou isso no grupo de classificatória da Copa do Mundo. Nas eliminatórias, a Dinamarca, se eu não me engano, ficou com a liderança do grupo, ficou com o melhor saldo, se eu não me engano, não chegou a perder. Se chegou a perder, foi nas últimas rodadas. Então é um time que vem se mostrando de uma maneira muito sólida, tá? Eu, particularmente, acho a Dinamarca mais time do que o time da Croácia hoje, né? Mas a Croácia em casa, óbvio, tem jogadores que podem decidir esse jogo. Na minha opinião, trabalhar com viés aqui também é um problema. Eu tenho a minha ideia de trabalhar correção de preço. A gente tem que ficar de olho o seguinte: se eu não estou enganado, o Cornelius, que é o atacante que fez o gol, por exemplo, contra a França, ele não está na equipe, ele está fora, não sei se é alguma coisa de lesão. E o Poulsen, o atacante do Leipzig, que não tem figurado tanto como titular agora no Leipzig, dá lugar aqui para o Bright White, aquele Bright White do Barcelona, tá? Já na Croácia a gente tem o Petkovic, o Perisic,
O Modric, Brozovic, aqueles hits todos que você conhece. E realmente a seleção da Croácia, apesar de estar começando a ficar envelhecida, ainda é um time muito forte. Então a Croácia aqui não pode pensar nem em empatar, tá? A Croácia tem que vencer esse jogo, mas na minha opinião a gente pode sim ficar de olho numa possibilidade de trabalhar mercado. Esse jogo a gente tem interesse, provavelmente vai ter intensidade das duas equipes, a gente não precisa tomar tanto cuidado assim com tirada de pé e tudo mais. Esse outro jogo aqui é o grande problema do dia, tá? Por quê? A maioria das pessoas vem com essa vontade de apostar na França, né? Por conta, obviamente, de ter ali um elenco recheado de jogadores. Os suplentes da França são excelentes, né? Só que a gente tem que tomar cuidado porque a França está com vários destaques. Tem um trio de ataque muito bom, o Dembélé, o Giroud e o Mbappé. Não sei se vai ser esse aqui, tá? Mas realmente tem um trio de ataque muito forte. Eu dei uma olhada aqui num site especializado. A gente tem como desfalque da França Pogba, Kimpembe, Konaté, Lucas Hernandes, N'Golo Kanté, o Martial, o Coman, o Benzema. Aí a gente teve depois o Deschamps perdendo o Rabiot, o Lloris, que eu acho que não vai jogar, deve jogar aquele goleiro do Milan, né, o Maignan. O Theo Hernandes, o meu xará do Milan, também perdeu, e o Camara também perdeu. Além disso, o suplente do Hernandes, o Lucas Digne, também sofreu uma lesão e vai dar lugar para outro jogador. Ou seja, a França está muito desfalcada. Mas qual que é o grande problema aqui? Não é o desfalque. O grande problema é a necessidade. Como eu falei para vocês, esse grupo, a França tem apenas 2 pontos. O líder está com 9, faltam 2 jogos. Não tem como a França alcançá-la, chegaria no máximo a 8. Então a única briga da França nesse momento, e esse aqui é um confronto entre aspas direto, é para não ser rebaixado. A Áustria tem 4 pontos, a França tem 2. Vencendo a Áustria, a França vai para 5 e aí jogaria o último jogo, se eu não me engano, fora de casa contra a Dinamarca, possivelmente se vencer a Croácia já classificada. E a gente tem que tomar cuidado também nesse jogo da volta, porque pode ser ainda mais broxante, entre aspas, para poder ficar na Liga A, que eu acho que é o objetivo base aqui do Deschamps, que é se manter. Seria uma vergonha realmente cair. Por outro lado, a Áustria fez alguns jogos que deu assim alguma esperança de um bom time. Por exemplo, esse 3-0 que ela meteu aqui na Croácia fora de casa foi um bom jogo. A gente tem o Arnautovic, que se eu não me engano vai jogar esse jogo, que se eu não me engano fez 7 gols em 6 jogos, ou 6 gols em 7 jogos no início da Série A. Então ele, apesar da idade, ele vem se mostrando um bom jogador. Mas a continuação da Áustria na competição não foi boa. Perdeu em casa para a Dinamarca, empatou em casa com a França, que está numa fase horrível, e perdeu para a Dinamarca fora de casa. Então, as expectativas que a Áustria criou quando, entre aspas, goleou a Croácia, elas foram se diluindo ao longo da competição. Para mim, sim, a França é favorita. Com esse elenco, eu acho que é possível, sim, da França vencer. O grande problema que eu tenho com a França, e a França do Deschamps por si só, é o jeito que ele entende futebol, o jeito de jogar. A França, em muitos momentos, principalmente quando tem um Mbappé jogando, ela prefere correr risco para chamar o adversário para cima. A França não é um time que fica o tempo todo propondo o jogo lá em cima, né? O Deschamps gosta dessa flexibilidade. Em alguns momentos a França recua para chamar o adversário para cima. Isso já fez a França tomar vários gols importantes. A França foi eliminada da Euro se eu não me engano, foi para a seleção do Sommer, da Suíça, né? Acho que foi para a Suíça nos pênaltis. Vencia por 3-1 o jogo, daí tomou 2 gols no final, com essa coisa de chamar a equipe para cima para jogar no contra-ataque. Então, eu tenho algumas críticas, tá? Por isso eu não compro, na minha opinião, essa odd da França ao 1,36. Primeiro, eu acho a odd muito baixa. Eu acho um time sem motivação. Você motivar os jogadores a jogar apenas para não cair, eu não sei se é tão forte assim. E a competição por si só, a França é a atual campeã, não agrada tanto, tá? Então, acredito sim numa possibilidade de vitória da França, mas não vou estar aqui no mercado, provavelmente, porque eu acho que é um preço muito baixo para um time muito alterado, muito modificado e, na maioria das vezes, não interessado, tá? Então eu deixo aqui essa ressalva. Claro, a França é muito mais time independente se está com reserva ou não, do que o time da Áustria, que tem bons jogadores, que jogam em ligas grandes da Alemanha, mas mesmo assim, eu acho que a França é favorita, mas para esse tipo de cotação eu prefiro ficar de fora, tá bom?
Aí nós temos Bélgica e País de Gales. Aqui a gente já está falando do grupo A, mas do grupo 4 da Liga A. Né? Aqui a gente já tem de novo mais ou menos um cenário quase que decidido. O País de Gales tem 1 ponto e se perder esse jogo não vai conseguir provavelmente se safar do rebaixamento para a segunda divisão, né? No caso a Liga B. Só que a gente tem que entender o seguinte, o País de Gales está fribetado. Se eu não me engano fazia quase, sei lá, 70 anos que o País de Gales não ia para uma Copa do Mundo e eles conseguiram com a vitória do gol do Bale na de falta contra a Ucrânia se classificar para o Mundial. Então, cara, ó, o País de Gales está em festa. Tá? O País de Gales está esperando o Mundial. Então, na minha opinião, não é um time que vai causar, assim, para a Bélgica tanta dificuldade. O primeiro jogo entre eles, na fase de grupos, foi 1-1. Né? A Bélgica jogou o primeiro tempo majoritariamente bem, eu me lembro disso, marcou o seu gol, e aí lá no final, bem desinteressado, acabou tomando um empate. Né? Não, é o único ponto que País de Gales tem. Tá? Na minha opinião, é muito mais atrativo você buscar algo a favor da Bélgica contra Gales do que da França contra a Áustria. É claro, a gente tem que saber dosar a questão da leitura, da intensidade. Mas, por exemplo, a Bélgica tem 7 pontos. Ela é a segunda colocada no seu grupo. A Bélgica, esse elenco da Bélgica, essa geração belga que já está também ficando envelhecida, é uma geração que não ganhou nada. Já teve declaração do De Bruyne criticando a Nations, mas o De Bruyne está escalado como titular. Por quê? Porque se passar a Holanda tem 10 pontos, se a Bélgica conseguir essa disputa dos playoffs, seria muito interessante para a Bélgica ganhar esse título, né? Porque afinal de contas é uma seleção que não ganhou nada, foi terceira colocada no Mundial, onde a França foi campeã, né, em cima da Croácia, se eu não me engano, e depois não disputou praticamente nada. A Bélgica teve na final com a Itália, não tenho certeza, ou se foi, acho que a Bélgica teve na semifinal com a Itália, não foi isso? A Itália passou, enfim, teve uma disputa de terceiro lugar, mas também acho que foi coisa de Nations, tá? Enfim, para mim é um jogo bem mais interessante para trabalhar alguma coisa a favor da Bélgica contra o País de Gales. Como eu falei, acho que o único grande desfalque da Bélgica aqui é o Lukaku, e quem vai pegar o lugar dele provavelmente vai ser o Batshuayi, né? Então a gente tem o Hazard, que voltou a mais ou menos jogar aqui no Real Madrid, e a gente tem o De Bruyne também voltando, tá? No País de Gales a gente vai ter o Bale aqui como maior destaque, bola parada, bola aérea do País de Gales realmente é muito bom. O Bale chuta de qualquer lugar que tiver nas bolas paradas, mas eu acho que a Bélgica, se botar a bola no chão e se quiser classificar, vai precisar vencer esse jogo, tá? O outro jogo do grupo é Polônia e Holanda. Aqui a gente tem uma Polônia desinteressada, tá? A Polônia já está classificada para o Mundial. A Polônia é desinteressada. Por quê? O País de Gales tem 1 ponto, a Polônia tem 4. Então a Polônia já está meio que relativamente segura, né? Precisa fazer pelo menos mais 1 ponto, imaginando que a Bélgica deva vencer o País de Gales. Se a Polônia empatar com a Holanda, ela já consegue se safar de ser rebaixada para a Liga B. Né? Como eu falei, para algumas seleções não há problema nenhum, acho que no caso do País de Gales, se tiver que cair, voltam depois, porque acho que o grande objetivo do País de Gales era realmente estar no Mundial. A Polônia, eu acho que é importante ela se manter, tá? Por questões de ranking. A Holanda é líder do grupo. A Holanda vem fazendo uma competição muito boa. A Holanda não perdeu nenhum jogo. Na verdade, nos últimos 10 jogos a Polônia não tem nenhuma derrota. A Polônia venceu a Bélgica por 4-1 no início da Nations. Depois venceu o País de Gales também fora de casa por 2-1. Empatou com a Polônia por 2-2. E aqui a gente tem de novo esse confronto, né? Ou seja, a Polônia conseguiu empatar com a Holanda fora de casa. A gente precisa dar esse voto de confiança para a Polônia. E depois venceu o País de Gales por 3-2 dentro de casa. E esse jogo contra o País de Gales foi muito louco. Foram gols no final, assim, foi bem interessante. Algumas coisas na Holanda não me agradam. Primeiro, a questão defensiva. Ainda é um time que cede muita oportunidade, tá? Desliga e liga no meio do jogo o tempo todo. Então, não costuma ser um time muito forte de padrão. Só que a Polônia também não tem tanta ambição. Então, nesse jogo a gente está falando de um time que precisa muito, porque caso a Bélgica não vença e a Holanda empate, a Holanda já está classificada para os playoffs. Se a Holanda vencer e a Bélgica vencer, a Holanda vai estar um empate no último jogo praticamente. Se eu não me engano, o último jogo da Holanda também é contra a própria Bélgica. Olha só, é um confronto direto, vai ser bem interessante isso daqui.
dependendo da situação, a Holanda joga por um empate. Então, eu acho que esse aqui é um jogo chave, sim, para a Holanda contra a Polônia. Eu também marquei aqui para trabalhar correção de preço, sem viés, apesar de saber que com elenco e intensidade a Holanda deve jogar melhor. A Polônia tem, sim, o Lewandowski, por exemplo, se for jogar, jogadores para poder resolver alguma situação e complicar a vida da Holanda, mas eu estou mais inclinado nesse jogo a buscar situações contra a Polônia. A Polônia me mostrou num jogo contra o País de Gales, no início dessa competição, um desinteresse muito grande. Não é à toa que está em terceiro colocado, tá? E só foi virar o jogo, acabou virando ali um jogo festivo, porque o País de Gales foi com um time praticamente misto, fez um gol no início e depois acabou tomando uma virada no final. Então, a Polônia pode entrar assim desinteressada, tentar recuperar no final, mas aí, se eu conseguir leitura para estar contra a Polônia no primeiro tempo, é o que eu vou fazer, tá bom? Os outros jogos, mesma coisa que eu falei em relação, por exemplo, à Lituânia com as Ilhas Faroé. Esse jogo aqui é do mesmo grupo da Turquia, eu já vou falar da Turquia. E também a gente tem aqui, ó, a Eslováquia contra o Azerbaijão, naquele outro grupo que eu tinha comentado com vocês do Cazaquistão, que também acho que a Eslováquia é a única que pode tentar chegar aqui no Cazaquistão, mas em caso de empate do Cazaquistão já seria complicado. Então eu vou evitar trabalhar esses jogos de desconhecimento da minha parte, tá? Tanto a Eslováquia com o Azerbaijão, quanto Liechtenstein e Andorra, e também aqui Lituânia e Ilhas Faroé. Esse jogo aqui da Turquia eu quero muito trabalhar porque eu acompanhei a Turquia em todas as partidas que a Turquia fez nessa competição, inclusive sobrando gols. Tá? A Turquia goleou as Ilhas Faroé, a Turquia goleou a Lituânia, venceu o Luxemburgo e venceu a Lituânia de novo. O que aconteceu com a Turquia? Como ela fez uma Liga B muito ruim ano passado, então tipo assim, ela estava ali num grupo, vamos supor, com... O País de Gales deve cair agora, né? Então vamos supor, equipes de nível do País de Gales, e ela fez uma temporada muito ruim, e ela acabou caindo para a Liga C, então ela pegou níveis de seleção na Liga C absurdamente diferentes. Você vê aqui um Luxemburgo, você vê uma Lituânia, umas Ilhas Faroé. Para a Turquia, que tem uma... Né, a gente sabe da paixão do torcedor turco pela seleção, e para os grandes nomes que tem a Turquia, comparado a essas seleções pequenas, cara, a Turquia está nadando de braçada. Vocês conseguem ver, a Turquia tem 4 jogos, 4 vitórias, 14 gols marcados e nenhum sofrido. Então a Turquia, ela nada de braçada. E vai ser mais um jogo aqui, eu não acho que a Turquia vai tirar o pé, para a festa da torcida, para a possível goleada da Turquia. Tá? Então eu imagino um jogo para trabalhar back Turquia, inclusive eu acho que a saúde da Turquia está alta, a não ser que a Turquia jogue de qualquer maneira, que não é o que eu acredito. Eu acho que a Turquia realmente vai jogar muito bem, vai tentar fazer de novo o que fez nos outros jogos, que é vencer sem tomar gol, e até podendo golear. A Turquia, o que acontece? Nas goleadas que eu trabalhei da Turquia, a Turquia geralmente abre o placar cedo, e aí tem muito espaço para contra-atacar. E dentro de casa isso provavelmente vai acontecer de novo, tá? A gente tem aqui alguns jogadores da Turquia, o Serdar Dursun, que eu falo muito dele, que veio lá do Darmstadt, que é um dos artilheiros da equipe hoje em dia. A gente provavelmente, eu não estou vendo aqui o Hakan Çalhanoğlu, não sei se ele vai jogar, né? Talvez ele esteja até sendo poupado ou com alguma lesão, mas independente do time que a Turquia coloque aqui, é uma equipe muito forte. Para mim, é um jogo para a Turquia vencer, tá? Então, dessa filtragem que eu estou fazendo aqui, eu quero trabalhar as equipes maiores, inclusive a Turquia, que está no grupo C, mas que deveria estar no B, né? A Turquia tem time para estar sim no B, eu imagino uma vitória tranquila aqui da Turquia. Vou fechar com Série B, apesar de eu ter pouco conhecimento sobre essas duas equipes aqui, me chamou a curiosidade que o Vila Nova está passando por uma fase de crescimento, né? O Vila Nova estava lá embaixo, a classificação do Vila Nova nesse momento já é 16º, então o time está começando a subir, muito devido aos últimos jogos. Tem uma derrota nos últimos 10 jogos, que foi para o Grêmio fora de casa, né? E os últimos jogos do Vila Nova em casa, eu quero até dar uma consultada aqui, qual foi a última vez que o Vila Nova perdeu aqui dentro de casa? Foi... Cara, eu não tô conseguindo achar. Será que não tem derrota do Vila Nova em casa? Tem duas. Duas derrotas do Vila Nova como mandante. Foi lá no início da competição. Foi pro Brusque por 2-0 pro Brusque. Depois teve uma pro CSA. É só essas duas. Brusque e CSA. Faz tempo, hein? O Vila Nova realmente está numa fase assim, é um time que empata muito, pelo que a gente consegue ver, né? 16 empates, é o time que mais empata na Série B,
E o time do CRB, nesse momento, é o 9º colocado, como visitante tem 4 vitórias em 14 jogos. Cara, eu tenho pleno desconhecimento das duas equipes, mas vamos lá. Vamos ver o que a gente consegue arrumar de valor aqui no PDF de apoio. As duas equipes saem primeiro numa porcentagem muito baixa. Os dois times falham muito em marcar. Os dois ataques são bastante improdutivos, né? Dá para dizer aqui que o Vila Nova tem muito mais qualidade na criação de oportunidade, mas a média do time é horrorosa. Você vê que interessante. O time do CRB cria muito menos chances, mas é um time que aproveita muito. Então, o time do CRB, ele é um time acima da média em relação à Série B de aproveitamento, né? Mesmo ele não tendo criado tantas oportunidades. Só que é o ônus e o bônus. O CRB também é um time que cede muita oportunidade e toma a maioria das oportunidades que cede. Então é um time coerente. Ele cede oportunidade e toma bastante gol. Ele cria pouco, mas ele marca. Então, enfim, ele é coerente, tá? A defesa do CRB é o grande destaque negativo do jogo, obviamente, dependendo do ponto de vista é até positivo, né? Quando a gente fala aqui de primeiro tempo, o Vila Nova não causa nenhuma impressão positiva, praticamente o mesmo número de vitórias no primeiro tempo do que o CRB fora de casa. Os dois times marcam pouco. A única deficiência aqui do CRB é tomar gol demais. Então a gente tem um time que vence pouquíssimo na primeira etapa contra um time que perde metade dos segundos tempos. Dá para confiar? Eu acho difícil, tá? O segundo tempo chega a ficar ainda pior, porque o CRB ele passa a perder um pouco menos. Então a gente tem ainda mais paridade. Talvez o que tenha chamado a atenção aqui seja as bolas aéreas do Vila Nova, mas vamos ser sinceros, né? Se a gente trouxer para o mercado de gols, a gente tem o CRB pela deficiência defensiva, um time bom para um over 1,5, mas não é o caso do Vila Nova. Aliás, para 2,5 então nem se fala, né? Ou seja, o time do CRB sofreu gols fora de casa em 93% das situações e só marcou um gol, pelo menos fora de casa, em 56%. Então é um time que gera pouquíssima confiança em relação a aproveitamento de gols. E os momentos, a gente tem um time do CRB que sofre muito nos finais dos tempos, tanto no final do primeiro quanto no final do segundo, e um time do Vila Nova que marca um pouco mais aqui nos minutos finais, mas é bem distribuído também, tá? De maneira geral, a gente consegue ver aqui extremamente parelho. Talvez a qualidade desse jogo também seja extremamente duvidosa se você for fazer. Obviamente aqui o que eu te indico não é trabalhar gols, e sim alguma coisa para match odds, mas talvez não seja um jogo que eu trabalhe, tá? Então eu já vou até desmarcar aqui para também não ser desonesto com vocês. O meu foco vai ser aqui no dia 22 em trabalhar alguma coisa a favor da Bélgica e de país e da Turquia, a Bélgica contra o País de Gales, na Turquia contra o Luxemburgo, e nas correções de preço aqui a Croácia e a Polônia. O jogo da França eu tô pulando porque eu acho que ele vai acabar quebrando muito a minha cabeça e é no meio dessa celeuma toda de jogos, pode me desconcentrar, tá bom? Então é uma dica só, não tô também falando para não trabalhar. Pode ser sim um jogo com oportunidade, mas eu quero me focar nos jogos que ainda tem alguma disputa sensata. Beleza? Então eu fico por aqui. Um bom dia de trabalho para vocês, bons jogos. Não esquece, promoção da Betfair para você participar de um sorteio de R$30 por dia. Canal do Telegram, segundo o link da descrição, para você trabalhar lá próximo a mim. E é isso. É sempre um prazer. Valeu!